Como falamos no vídeo anterior, estaremos falando sobre algumas mulheres da Bíblia que tiveram uma função determinada por Deus para o seu tempo e conseguiram honrar o nome do Senhor através daquilo que fora colocado em suas mãos. E a próxima mulher que nós fizemos uma análise e destacamos alguns pontos da vida dela foi Ruth. E quem era Ruth? Ruth, para mim, antes de nós lermos aqui o que está escrito, foi o maior exemplo de mulher humilde, maior exemplo de humildade. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre por que Ruth foi um exemplo de mulher humilde. E lembrando que Jesus, ele diz que nós devemos ser mansos e humildes de coração, porque ele também é manso e ele é humilde de coração. Filipenses 2, a partir do versículo 10, vai falar que ele ganhou um nome que está acima de todo nome por causa da sua humildade. Pois apesar de ser Deus, ele se humilhou a tal ponto de tomar a forma de homem e morrer como homem aqui na terra. Ele sendo Deus, ele se despiu de sua grandeza e de sua majestade. E quanto mais nós conhecemos de Jesus, quanto mais nós conhecemos dos seus servos que fizeram a diferença na face da terra, mais parecidos com Jesus nós seremos. E nós escolhemos não, na verdade era algo que o Espírito de Deus já estava colocando em nosso coração há algum tempo, mas a falta de tempo, de disponibilidade, nos impedia e também de um pouco de tranquilidade para estar atenta à voz do Espírito de Deus, porque cada um tem uma forma de ouvir a Deus. Eu consigo ouvir muito a voz de Deus em meu silêncio, em contato com a natureza, como tem sido por esses dias. E isso me deixa um pouco mais sensível a ouvir aquilo que Deus quer que nós falemos, porque eu já disse que eu não gravo com frequência, eu gravo os vídeos no nosso canal quando o Espírito Santo, ele toca e fala aos nossos corações. E ele estava falando comigo já há umas 2 semanas para falar sobre mulheres que foram levantadas por Deus por causa, infelizmente, desse julgamento que fazem até hoje, principalmente quando o assunto é mulher ser levantada como pastora. Então, eu estou trazendo algumas mulheres, primeiro do Velho Testamento, que foram levantadas por Deus, como eu já disse num vídeo anterior, numa sociedade patriarcal, onde tudo girava em torno dos homens, mas essas mulheres foram levantadas por Deus para fazer a diferença. Então, Ruth, ela é uma das mais extraordinárias mulheres da Bíblia. É lembrada como uma verdadeira heroína. Sua história é registrada no livro bíblico que leva o seu nome. Esther e Ruth são os 2 únicos livros da Bíblia cujos nomes são de mulheres. Vejam a importância delas. Tiveram até livros que levaram seus nomes. Esse livro, de apenas 4 capítulos, é um dos mais ricamente elaborados da literatura hebraica, transitando entre um suspense e outro até chegar a uma surpreendente conclusão. É bastante interessante o fato de que Ruth não era hebreia, ou seja, ela não fazia parte do povo de Israel e ela não era da linhagem de Israel. Ela não era de uma família reconhecida, ela não era de uma família influente. Em uma nação que se orgulhava de ser a escolhida por Deus e de ser espiritualmente distinta das outras. Ela era uma estrangeira natural de Moabe, tanto é que ela é chamada de a Moabita, um país vizinho da Judéia, na região leste do Mar Morto. Os moabitas eram um povo desprezado pelos judeus por serem descendentes da relação incestuosa entre Ló e suas filhas. Apesar disso, foi o único refúgio que Elimeleque conseguiu encontrar para impedir que sua família sofresse com a fome. As origens dessa mulher já deixariam ela em desvantagem em relação
a muitas mulheres, porque, como diz aqui, é algo repugnante. Ela veio de um relacionamento entre Ló e suas filhas, ou seja, o incesto, como era conhecido no Velho Testamento. Algo repugnante, algo abominável. Ela era de uma região de pessoas que não faziam parte do povo de Israel, era desprezado por serem dessa forma, e Deus de repente escolhe essa mulher para um propósito maravilhoso. E reforçando mais uma vez, ela não era ninguém aos olhos humanos. E é interessante como às vezes muitas pessoas falam, né, que Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Em toda a Bíblia a gente vê isso acontecendo. Deus escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus escolhendo aquelas pessoas que não são nada para fazerem dela grandes pessoas na sociedade ou até na humanidade. No entanto, para entendermos a história de Ruth, precisamos primeiro conhecer a história de outra mulher, Noemi. Noemi era esposa de Elimeleque e junto tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Essa família viveu em Belém de Judéia, próximo a Jerusalém. Veio uma grande fome naquela época sobre a Judéia e fez com Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos migrassem para Moabe em busca de alimentos. Depois que a família se estabeleceu em Moabe, os filhos decidiram se casar com mulheres locais. Malom casou-se com Ruth e Quilion casou-se com Orfa. Esse trecho aqui da história de Ruth fala muito para nós sobre a questão de Deus não ser o Deus do acaso. E eu falo muito sobre isso, que nada na nossa vida é por acaso, que tudo o que acontece conosco e em tudo Deus tem um propósito. No Novo Testamento, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus ele vai usando algumas situações, ainda que desfavoráveis aos nossos olhos, ainda que desfavoráveis, né, e não aceitáveis do ponto de vista humano, Deus usa as adversidades quando Ele quer cumprir determinados propósitos na nossa vida. E aqui a gente já vê, né, uma história começando por uma situação que estava ocorrendo, onde moravam Ruth, Noemi e esses filhos, né, que se casaram com Ruth e Orfa. Infelizmente, em menos de 10 anos, os 3 homens haviam morrido, deixando as 3 viúvas sem filhos. Numa sociedade dominada por homens, mulheres sem um pai, sem um marido ou sem filhos para cuidar delas passavam necessidades e podiam morrer até de fome. 2 adversidades aqui já foram criadas. Eles estavam passando por necessidades de alimentos, eles estavam tendo fome na sua terra e partiram para outra terra em busca de suprir as suas necessidades. Como nós vemos hoje também na questão das migrações, onde pessoas saem de cidades pequenas para cidades grandes e fazem todo esse processo aí, buscando uma condição mais favorável para si ou para sua família. Não foi diferente aqui com a família de Noemi. Mas diz que quando eles foram para outra terra, ali acontece outra tragédia. Morre o marido de Noemi e morrem os maridos de Orfa e de Ruth. Orfa, isso mesmo, Orfa e Ruth. E aí elas poderiam parar, murmurar, reclamar, como fazem muitas pessoas quando a adversidade vem sobre si. Só que nós vemos aqui uma mulher de mais idade tendo a sabedoria para conduzir o destino das suas noras, que eram mulheres mais novas.
e nós sabemos que as pessoas idosas sempre têm realmente uma capacidade de conselho, uma capacidade por terem já vivido muito, por terem tido muitas experiências, elas são as pessoas mais próprias para orientarem as mulheres mais novas. E a Bíblia no Novo Testamento também fala sobre isso, que as mulheres mais novas aprendam com as senhoras de maior idade. E isso nos leva também a ver o respeito que nós precisamos ter por quem já passou por tantas coisas, talvez piores do que nós, e podem sim nos conduzir no meio de dificuldades, no meio de alguns problemas, nos conduzir à solução desses problemas da melhor forma possível. Então, essa família aqui passa já, nessa altura, por duas atrocidades. Primeiro foi a fome e agora pelo luto. É muito difícil passar por essas duas situações. Só realmente quem passa, já sentiu na pele, pode dizer e pode expressar melhor o que essa família estava vivendo. E não são poucas as vezes onde os problemas vêm um atrás do outro e a gente pensa que não vai aguentar. Mas a gente precisa entender que Deus não nos deixará ser provados além das nossas forças. E que acima daquelas adversidades tem um Deus reinando, soberano, que tem os seus planos e os seus propósitos, que muitas vezes não são visíveis aos nossos olhos, mas está no seu coração. E Ele coloca dentro de nós, como Ele colocou no coração dessa família, de migrar, de sair de um lugar para o outro e de tomar uma postura diante das atrocidades que eles estavam vivendo. Ao dizer que a fome na Judéia havia terminado, Noemi decidiu voltar para sua terra natal. Talvez tivesse pensado que seus parentes ficariam penalizados pela sua situação e lhe dariam um lugar para viver, mas certamente não acolheriam as 3 mulheres. Além disso, Noemi ressaltou que era muito velha para ter outros filhos, mesmo que suas noras quisessem esperar para que crescessem depois de desposá-los. Portanto, Noemi insistiu para que suas 2 noras voltassem para a casa de suas mães e começassem a procurar outros maridos. Aqui é a sabedoria de uma pessoa que já tinha bastante tempo de vivência e experiência, não é? E como diz o texto aqui, realmente, ainda que as suas noras quisessem esperar que ela tivesse novos filhos, seria incompatível, né? Esperar esses homens crescerem para depois casarem e assim elas terem seus maridos novamente. Então ela aconselha as suas noras, né, a Ruth e Orfa, que voltasse para as suas famílias, assim como ela fez. Ela voltou para o meio dos seus familiares e orientou as suas noras que fizessem a mesma coisa. E como dizem que seria complicado, né? Uma família, a família dela, no caso Noemi, acolher a própria Noemi e mais 2 noras viúvas. Então ela toma uma decisão e ela passa essa decisão para as suas noras. A princípio, as 2 rejeitaram a ideia, mas depois que Noemi voltou a expor seus argumentos, Orfa concordou e se despediu chorando. Ruth, no entanto, recusou-se com sua sogra. Isso aqui eu acho muito interessante, a atitude de Ruth. E nós vemos aqui as diferenças, né, de decisões diante das mesmas condições que as 2 estavam passando. Também não é diferente hoje. As pessoas agem de acordo com seu ponto de vista interno, de acordo com sua perspectiva. Então, as pessoas têm pontos de vista diferentes. Aqui diz que o órfão não queria a princípio, mas logo depois achou que seria realmente melhor e fez o que a sua sogra mandou. Voltou para o meio da sua família. Mas Ruth, ela tem uma atitude tremenda. Eu acho a atitude de Ruth de uma humildade, de um amor tremendo pela sua sogra. E ela diz assim: para onde fores, irei também.
Onde for a sua morada, será também a minha. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Olha a cumplicidade de Ruth com sua sogra, Noemi. Para onde você for, eu vou. Se você dormir num barraco, numa linguagem mais popular, né? Eu vou dormir. Se você for dormir debaixo da ponte, eu vou com você. Se você for morar numa casinha, numa choupana, numa roça, eu vou. Mas se você quiser ir para a cidade, eu também vou com você. Então havia ali uma cumplicidade entre Ruth e Noemi. E ela declara, né, isso com tanta certeza do que ela queria para a sua vida, a ponto de envolver até a questão da fé. O teu Deus será o meu Deus e o teu povo será o meu povo. Havia cumplicidade espiritual, havia cumplicidade humana, material, cumplicidade em todos os sentidos e até emocional, ou seja, ela estava disposta até a chorar, sofrer com a sua sogra, mas ela não deixaria a sogra em hipótese alguma. Eu creio que Noemi deva ter sido uma sogra que não foi sogra, foi mãe, né? Porque quando nós temos uma sogra boa assim, realmente a gente tem um carinho muito grande. Graças a Deus eu posso dizer que eu tive um carinho pela minha sogra, cuidei dela quando foi necessário e realmente aprendi mais coisas com ela do que com minha mãe por ter casado muito nova. Aprendi a costurar, aprendi a cozinhar, a cuidar de uma roupa com a minha sogra. E eu vejo que Noemi aqui, com certeza ela aprendeu, Noemi não, Ruth, com certeza aprendeu muita coisa com Noemi. E, por último, Ruth declarou: onde fores sepultada, ali também serei sepultada. Aqui eu vejo meio que poderíamos chamar de um pacto que ela fez com sua sogra. Não só uma cumplicidade em todos os sentidos, mas uma aliança, um pacto, até que a morte chegasse para uma das duas. Onde tu fores sepultada, ali também eu serei sepultada. Olha que coisa linda, não é? Quando uma pessoa tem essa aliança até a morte, por amor. Porque Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth, mas Ruth continuaria sendo fiel até a morte, pelo cuidado de sua sogra consigo, pelo amor de sua sogra, que foi demonstrado por ela. Por causa do seu amor por Noemi, Ruth desejava permanecer com sua sogra, tornar-se uma judia, trocar o seu Deus, provavelmente Quemos, está registrado em Números 21, 29 e 1 Reis 11, 7, 33, pelo Deus de Noemi, o Senhor de Jeová. Olha o que o poder do amor faz. Ruth, uma pessoa que demonstrou muita humildade, e Noemi, uma pessoa que provavelmente era cheia de amor no seu coração, a ponto de ganhar essa fidelidade de sua nora, que declara com sua própria boca que estaria com ela até a sua morte cuidando dela. Indiscutivelmente, Ruth foi notável em sua disposição de renunciar ao seu próprio lugar em troca de outro que lhe era estranho. Isso se parece um pouco com Abraão ao se aventurar em uma terra que nunca tinha visto. Não é verdade? Então ela estava disposta a abrir mão da vida dela, da história dela, do passado dela, da linhagem dela, da sua religião, para continuar com essa aliança com Noemi até os seus últimos dias. Quando as duas mulheres chegaram a Belém, era a época de colheita de cevada e trigo, e toda a cidade mostrou-se solidária a Noemi e sem
e, sem dúvida, admirada com a inabalável lealdade de Ruth com a sua sogra, mas ninguém se ofereceu para acolhê-las. No dia seguinte, a triste chegada das duas em Belém, está em Ruth 1, 19, 22, Ruth saiu para catar espigas nos campos para conseguir alimentos. Olha que fidelidade. Se tem acolhimento para uma, tem para outra. Se não tem para uma, não tem para as duas. Se uma passar dificuldade, a outra está passando junto. Isso é uma lealdade enorme, uma aliança forte e bem fundamentada. Creio que pelo tempo de convivência criou esse vínculo de lealdade, de confiança e de amor entre Noemi e Ruth. Pela lei judaica, os segadores só podiam passar uma vez no campo fazendo a colheita. Qualquer grão que não colhessem na primeira passada deveria ser deixado para os pobres catarem. Além disso, a lei exigia que um canto de cada campo não fosse colhido pelo mesmo motivo de servir de provisão para os que não tinham o que comer. A lei não definia a área desse canto nem a precisão da colheita. O tanto que era deixado normalmente era uma indicação de generosidade ou avareza do proprietário. Com muita dificuldade, Ruth e Noemi conseguiram sobreviver com aquilo que Ruth catava. A situação ficou tão difícil a ponto delas catarem daquilo que sobrava da colheita dos outros, ou seja, praticamente vivendo de migalhas. Uma mulher, ou qualquer mulher numa situação dessa, né, vivendo de migalhas, a primeira coisa que ela iria fazer na primeira oportunidade era meter o pé, vazar. Ruth ia abrir mão das declarações que ela havia feito, mas ela tinha integridade. Então, era uma mulher humilde, era uma mulher íntegra, era uma mulher leal. E mesmo tendo que sobreviver das migalhas que caíam nos campos, Ruth não abandonou a sua sogra. Então, Noemi e Ruth comiam, se alimentavam daquilo que Ruth, como uma mulher mais nova, ainda conseguia fazer com mais facilidade que a sua sogra. Felizmente, Ruth escolheu o campo de Boaz. Boaz era um rico proprietário de terra e parente de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ele observou Ruth catando os restos da colheita e ficou atraído por sua beleza. Boaz lhe diz que ouvira falar de sua devoção à sua sogra, a quem ela havia acompanhado até uma terra estranha. Então, olha só, o exemplo dessas características, né, que nós já falamos sobre Ruth, fez com que a fama dela chegasse em lugares longe. E até ali, naquele lugar onde para ela seria uma terra estranha, que eram as terras de Boaz, ela já tinha sido mencionada. A fama dela chegou. Então, quando uma pessoa tem caráter, quando uma pessoa é íntegra, quando uma pessoa é leal, quando uma pessoa é cheia de amor, quando uma pessoa não faz nada por interesse, inevitavelmente a sua fama vai correr por todos os lugares. Infelizmente, em algumas situações, levanta inveja por causa disso. Mas elas estavam ali não por causa de uma opção delas. Elas estavam vivendo das migalhas do que sobejava da plantação, da colheita ali, por uma necessidade. Por isso que elas estavam vivendo daquele jeito. Eu tenho certeza que se elas pudessem prover para si mesmo a sua manutenção, né? Se elas pudessem manter a sua casa, as suas necessidades pessoais, elas não estariam ali praticamente, vamos dizer, mendigando o pão, comendo, se alimentando das migalhas que outros deixavam cair para que elas também pudessem suprir as suas necessidades. Ele discretamente instruiu seus funcionários segadores a deixarem uma porção extra de grãos para trás, para que ela tivesse uma boa quantidade para ela e para sua sogra. Esse rei, ele teve um coração muito bom,
porque ele, vendo a necessidade de duas mulheres e sabendo que a mais velha ainda vinha a ser parente de um parente seu, vinha a ser mulher de um parente seu, ele mandou que aquelas pessoas que trabalhassem para ele deixassem cair de propósito, para que elas pudessem ter uma porção além do normal, que era como a lei dizia que deveria ser deixado para os pobres. Então ele foi além daquilo que a lei determinava. Então esse Boaz, ele teve um coração muito bondoso, um coração cheio da graça de Deus e do amor de Deus também. Quando Ruth voltou para Noemi com uma grande medida de cevada e contou o que acontecera, a sogra ficou radiante. Boaz não era apenas um vizinho simpático. Noemi lhe disse: esse homem é nosso parente próximo. Por quê? Ela tinha sido casada, com um parente do rei Boaz. Tendo notado o interesse de Boaz pela jovem viúva, Noemi aconselhou Ruth a agir com rapidez. Ruth deveria se lavar, perfumar-se, vestir sua melhor roupa. Então deveria descer à eira onde Boaz e os trabalhadores estavam peneirando a cevada. Não te deixes reconhecer por ele até que tenha acabado de comer e beber. A sogra dando aqui, como pessoa mais experiente, dando conselhos para sua nora. Quando ele for dormir, observe o lugar em que está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te, e ele te dirá o que fazer. Está registrado em Ruth 3, de 3 a 4. Então ela, sem fazer ruído, levantou a ponta do manto de Boaz e se deitou aos seus pés. Ele acordou no meio da noite, surpreendeu ao vê-la. Ela lhe disse quem era e acrescentou: estende o teu manto sobre tua serva, pois tens o direito de resgate. Isso falando sobre uma lei entre o povo de Israel. Boaz respondeu com compaixão. Ele lhe disse que a resgataria e que passasse a noite aos seus pés e se levantasse antes do amanhecer, para que ninguém soubesse que ela havia estado na eira. Ele também quis proteger a privacidade, a dignidade e a integridade dessa mulher. Ele poderia não estar nem aí para o que acontecesse no dia seguinte, mas ele fez questão de guardar, de preservar a dignidade de Ruth, sabendo que ela era uma mulher de bem. Alguns estudiosos interpretam essa atitude de Ruth, principalmente a maneira como descobriu os pés de Boaz ao se deitar, Ruth 3,7, e permaneceu lá durante toda a noite, Ruth 3, de 13 a 14, como clara indicação de que ela tentou uma investida sexual, a qual Boaz foi receptivo. Tal ideia, entretanto, é totalmente contrária ao que pode ser visto do caráter dos dois por todo o livro. Especificamente na conversação entre eles no meio da noite, Boaz expressou admiração pela decência de Ruth, está lá em Ruth 3,10, e considerou-a uma mulher virtuosa. Além disso, os detalhes da cena interpretados como de natureza sexual, podem ser entendidos de outras formas. Não há uma evidência concreta de que houve qualquer envolvimento sexual entre eles nesse encontro. Porém, Boaz acrescentou que ele não era o parente mais próximo e que ele poderia apenas resgatar se o outro parente decidisse não fazê-lo. Era necessário que esse homem renunciasse o seu direito e a sua responsabilidade para que Boaz fechasse seu acordo com Ruth. Como eu disse, ele aqui seguindo todos os procedimentos da lei do povo de Israel. Naquela manhã, Boaz esperou a passagem de outro parente na porta da cidade. A área da porta da cidade representava o fórum, onde os assuntos públicos da cidade eram discutidos. Boaz indicou que gostaria de discutir um assunto de negócios com um parente mais próximo. 10 dos anciãos da cidade atuaram como testemunhas. O primeiro assunto foi a questão da propriedade. Boaz perguntou ao parente mais próximo se ele estava disposto a adquirir a propriedade de Noemi. Isso está determinado na estipulação original. No dia que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva. O parente mais próximo não estava disposto para isso, porque isso, inevitavelmente,
acarretar-lhe-ia alguma perda financeira, visto que teria de dividir sua propriedade com algum filho que tivesse com Ruth. Assim, ele renunciou ao seu direito e, de acordo com o costume da época, tirou os sapatos. Os sapatos simbolizavam os direitos à terra obtida por herança. Assim, Boaz assumiu a parte de ser o parente remidor. Ou seja, tudo aquilo que estava determinado, especificado pela lei, ele cumpriu para que a situação fosse resolvida de acordo com a lei. Boaz se casou com Ruth e juntos tiveram um filho, Obed, que foi o pai de Jessé e avô de Davi. Eu acho essa história linda, principalmente quando chega nessa parte que fala que ela foi mãe de Obed, que foi o pai de Jessé e foi avô do grande rei Davi. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo de Israel, acaba entrando na linhagem real porque achou graça aos olhos de Deus e foi tratada com dignidade por um homem que soube acolhê-la. Aqui fica uma lição não só para nós mulheres, mas para os homens também, a maneira que eles devem tratar uma mulher segundo o coração de Deus. Em uma das últimas cenas do livro, Noemi segura seu neto no colo e lhe serve de ama. E as mulheres do povoado exaltam a Ruth porque amava Noemi e valia mais do que 7 filhos. Que coisa interessante. Uma nora valer para uma sogra mais do que 7 filhos. Olha a importância que essa nora teve na vida dessa sogra. E olha que exemplo maravilhoso de amor e bondade que essa sogra teve com a sua nora, para que ela pudesse receber de volta tanto carinho, tanto reconhecimento através da vida de sua nora. Boaz acolheu Noemi para ela cuidar do menino, e as pessoas disseram: Noemi tem um filho, reconhecendo assim Obed como descendente direto de Elimeleque, que manteria a sua linhagem. Pela lei judaica, as linhagens familiares poderiam ser perpetuadas pela linhagem da mãe. Ruth era esposa do filho de Elimeleque, Malom, e Boaz, embora também a amasse, tinha se casado com ela de acordo com a chamada lei do levirato, que servia para preservar a linhagem familiar de um parente. Sendo assim, Obed também era legalmente um descendente de Elimeleque e também de Boaz, seu verdadeiro pai. A lei do levirato era um costume que havia entre os hebreus, que quando o israelita casado morria sem deixar descendente do sexo masculino, seu parente mais próximo era obrigado a casar-se com a viúva, caso esse parente fosse solteiro, a fim de dar continuidade ao nome da família do falecido. O filho primogênito do casal era reconhecido como filho do falecido. Naturalmente, o propósito era preservar a herança em famílias e clãs específicos, o que era muito importante nas civilizações antigas, além de que havia um benefício de natureza social. A viúva teria alguém que cuidasse dela, e isso foi um fator importante no caso de Ruth. Que coisa melhor do que você chegar na sua velhice e poder ser cuidada por alguém que te ama e não apenas por alguém que te suporta? Não apenas por alguém que está com você por uma obrigação? Essa é uma grande reflexão que a gente aprende aqui também no livro de Ruth e nessa relação entre Ruth e Noemi, sua sogra. Não seria somente uma questão legal, uma questão obrigada por lei, mas uma questão de humanidade. É isso que eu vejo nessa história. Na época do casamento de Boaz e Ruth, não é possível determinar especificamente qual era a diferença de idade entre os dois, desde que ele várias vezes refere-se a Ruth com as palavras minha filha, assim como Noemi a chamava. Provavelmente Boaz estava mais perto da idade de Noemi do que da de Ruth.
depois de aproximadamente 10 anos de casamento e viuvez. Ruth provavelmente tivesse com 30 anos quando se casou com Boaz e ele deveria estar em torno de 50 anos ou um pouco mais. Interessante como a gente também hoje vê a questão do preconceito, diferença de idade. E já nessa época aqui do Velho Testamento não havia isso, né? Mas havia um respeito. Mesmo que houvesse essa diferença toda de idade, o carinho, a admiração, o apreço de Boaz por Noemi, que era bem mais nova que ele, era notório, né? Assim como a Noemi chamava a Ruth de filha, Boaz também chamava de minha filha. E eu vejo isso como um carinho muito grande. Estudiosos bíblicos não sabem ao certo quem é o autor do livro de Ruth. Tampouco sabem quando e por que ele foi escrito. Uma hipótese popular é que o livro tenha sido compilado entre 1000 a 900 a.C., logo após a vida de Davi, e que tenha sido escrito com o objetivo de rastrear sua linhagem. Entretanto, provavelmente a história foi preservada por diversas razões. Uma delas por ter sido permitir que as futuras gerações aprendessem com o exemplo inspirador do amor de Ruth para Noemi. Os judeus atualmente ainda honram Ruth ao reler sua história na festa das semanas, que todos os anos marca o fim da colheita dos grãos. Uma história linda que começou com uma desgraça, em seguida outra desgraça, que poderia ter um final terrível, mas tem um final lindo, a tal ponto de Ruth ser mencionada em Mateus, no capítulo 1, e ela aparece lá na linhagem do Senhor e Rei Jesus. Então a gente olha muitas vezes para as situações que acontecem ao nosso redor, ou até mesmo com a gente mesmo, e não consegue enxergar o que está por trás daquela situação difícil, o que está por trás daquelas dificuldades que nós estamos passando, mas nós precisamos crer que, acima de tudo, existem os planos e propósitos de Deus para tudo o que nos ocorre na face da terra. Muitas e inúmeras vezes nós não entendemos o porquê, os porquês. E um dia eu fui perguntar para Deus o porquê Deus está passando por uma determinada situação, e o Espírito Santo me respondeu o seguinte: não pergunte por quê, pergunte para quê. Não queira uma explicação lógica, racional, mas queira saber a finalidade. Por que Deus permitiu que Noemi, com seu marido, seus filhos e suas noras, passassem pela fome? Por que Deus permitiu que Noemi e suas noras ficassem viúvas? Uma tragédia. A sogra viúva, não sei se isso aconteceu próximo, um evento do outro, mas a verdade é que foi uma tragédia. Saíram de uma cidade para outra e lá ficam viúvas, as três, a sogra e as duas noras. Então muitos poderiam olhar para essa história e perguntar: onde é que está Deus nisso? Porque foi uma desgraça que ocorreu sobre essa família. Onde está Deus no meio dessa desgraça? Mas, na verdade, Deus estava montando o cenário para construir uma história do seu povo, da qual Ruth tinha que fazer parte. Então, ela foi escolhida por Deus para fazer parte da linhagem do rei Davi e da linhagem do rei Jesus, ao qual nós chamamos Leão da tribo de Judá. E fica a pergunta: por que Deus escolheu Ruth? E é fácil a gente perceber as características dessa mulher. Como nós já temos falado no decorrer dessa reflexão, Ruth era uma mulher íntegra, era uma mulher com dignidade, era uma mulher leal, era uma mulher humilde, era uma mulher cheia de amor e era uma mulher cheia de compaixão, a ponto de dar seu suor, seu sacrifício para que a sua sogra não passasse
necessidade. Ela poderia pensar somente nela, mas ela não pensou nela. Então Ruth também não era uma pessoa egoísta, mas era uma pessoa que se preocupava com o próximo. E essas características foram as características percebidas pelo rei Boaz, por aquele homem que teve compaixão dessa mulher e desejou tê-la como sua esposa, mas para isso também ele pagou o preço. Uma mulher valorosa aos olhos de Deus, ela também merece estar ao lado de um homem que teme a Deus e que procure valores não estéticos, não exteriores, mas aquilo que está guardado dentro do coração de uma mulher. Por isso eu gosto muito de uma frase, que para um homem conquistar uma mulher, ele primeiro tem que encontrar Deus no coração dessa mulher. Se ele conseguir encontrar Deus, ele ganha também o coração dessa mulher. Então não é difícil a gente entender, porque às vezes algumas pessoas passam anos esperando por uma promessa. Por que uma pessoa faz muitas renúncias por causa de uma promessa? Porque assim como Ruth, nós estamos esperando aquilo que Deus preparou para nós e não aquilo que nós queremos escolher para as nossas vidas. Eu tenho certeza que Ruth e Noemi não planejavam mendigar na colheita de Boaz. Eu tenho certeza que Ruth e Noemi não planejavam passar por aquela humilhação, mas foi necessário que elas duas passassem por aquela humilhação para que um propósito maior de Deus se cumprisse na vida das duas mulheres que temiam ao Senhor. E eu tenho certeza que Ruth, ela cumpriu com o seu voto, com a sua aliança feito com a sua sogra. Uma pessoa de palavra, uma pessoa que honra aquilo que fala. Onde tu fores, irei eu. Onde tu deitares e dormires, dormirei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E onde tu fores sepultada, ali também eu serei. Que Deus abençoe a sua vida, que vai ouvir essa palavra, essa mensagem. E como mulheres de Deus, possamos procurar, buscar, garimpar dentro de nós, preparar o nosso coração, nos aperfeiçoando para que só fiquem essas características que alegram o coração de Deus e nos tornam dignas de sermos chamadas mulheres de Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus.